Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas, vamos dar início hoje ao nosso curso de soteriologia. Depois de termos estudado durante um semestre a cristologia, vamos prolongar o nosso estudo agora focando no agir salvífico de Cristo. Vamos buscar aprofundar o nosso conhecimento relativo a essa ação salvífica, a missão salvífica de Cristo. Mas antes, nós precisamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Virgem, Mãe do Verbo encarnado, ajudai-nos a trilhar este caminho de formação teológica. Ajudai-nos a crescer na inteligência da fé e na vivência da caridade. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é uma alegria começarmos esse itinerário, que vai ser mais curto do que o de Cristologia, mas que também vai ser exigente, né? Nós vamos, então, mergulhar nesse tratado que é conhecido como soteriologia. Em algumas faculdades, em algumas universidades, né? Dentro do Ordo Studiorum de Teologia, se pressupõe que no curso de Cristologia se estude, né, os elementos essenciais da soteriologia. Mas é também comum ver na organização do currículo de uma faculdade de teologia essa distinção, não separação, mas distinção, né, para usar termos medievais, né, atualizando uma certa concepção medieval que dizia distinguir sim, separar não, né? Então, alguns currículos ou algumas faculdades de teologia separam, convidam seus alunos, depois de terem aprofundado a cristologia, a percorrerem um itinerário de reflexão teológica sobre a ação salvífica de Cristo, a missão salvífica de Cristo. Então a cristologia, esse tratado, entendido agora num sentido mais restrito, seria, vamos dizer, nesse caso, seria o estudo de quem é Jesus. O Verbo encarnado, com duas naturezas, como se relacionam essas naturezas e assim por diante. Enquanto na soteriologia se estudaria o que Jesus realizou, né? O que fez Jesus, o operar redentor, salvífico de Jesus, né? Então é uma disciplina que às vezes, como eu disse, em teoria deveria fazer parte em algumas organizações de itinerários teológicos do curso de cristologia. Mas como a disciplina de cristologia é muito rica, temos muita coisa para estudar, a gente nota que na prática o estudo da soteriologia acaba, nesses casos, ficando um pouco esquecido. Ou é aquele assunto dado na última aula de um modo muito corrido, né? E por isso é que vale a pena separá-lo, né? Dedicar uma quantidade menor de aulas para estudar
né, à luz de tudo que foi visto na cristologia, é essa ação redentora de Cristo, a ação salvífica de Cristo. E não faltam elementos interessantes que precisam ser aprofundados, né? Nessa introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos repetindo aqui, já repetimos isso algumas vezes, que Jesus realizou uma obra salvífica. E aí nós temos uma grande questão hoje, né? Diante do mundo, no mundo em que vivemos, será que as pessoas sentem necessidade de salvação? Né? Entendamos, por um lado, algo. Quando o homem tem bem viva a imagem, né, da sua condição de pecador, quando o homem percebe claramente que ele peca, que ele é um pecador e que ele repete o seu pecado muitas vezes, e que ele fere, é ferido, se afasta da vontade de Deus, se entristece, vive muitas vezes infeliz por causa do pecado, escravo por causa do pecado, o homem ele anseia por alguém que possa salvá-lo, libertá-lo dessa situação. Mas num mundo em que o sentido do pecado se desfez, em um mundo onde parece que o demônio não existe, o pecado é só, vamos dizer, uma ideia que a igreja tenta usar para controlar as consciências das pessoas, aonde impera um relativismo moral, aonde cada pessoa é que deve dizer, segundo o que entende a respeito de si mesma e segundo a sua visão da realidade, o que é o certo, o que é o errado. Aonde eu não posso dizer que aquilo que o outro diz que está certo está errado. Quem sou eu para me meter na vida do outro? Afinal, eu sou apenas mais uma razão. Como ele também é um ser racional, eu também sou um ser racional. Quem me instituiu, quem me nomeou juiz do meu irmão? Né? Então, a gente vive uma série de desafios hoje, o relativismo moral. Só dando alguns exemplos, né? Não vou me delongar demasiadamente aqui. A perda do sentido do pecado, a perda do, digamos assim, o desaparecimento quase da nossa catequese sobre o inferno, sobre o mal. Porque entendam, se todo mundo vai para o céu, se não tem inferno, e às vezes quando a gente vai nas missas, né, de sétimo dia, ou celebrações de corpo presente, a gente não ouve falar da possibilidade nem do purgatório, quanto mais qualquer referência ao inferno. Então a ideia que parece é que Deus é misericordioso, vai todo mundo para o céu, Deus vai perdoar todo mundo, então por que eu preciso de salvação? Eu estou num bom caminho, eu posso viver aqui a minha vida, evitando, vamos dizer, ser o pivô de uma terceira guerra mundial, mas se eu cair, errar, pecar, me separar, matar alguém sem querer, ou até querendo, mas só uma vez, ou duas, quem sabe, eu vou para o céu no final. Vai todo mundo para o céu. Então, não, parece que não existe demônio, parece que não existe inferno, parece que a misericórdia de Deus, entre aspas, se usa a misericórdia de Deus muitas vezes desassociada do chamado à conversão. Então Deus vai perdoar tudo de todo mundo mesmo, então vai todo mundo no final se salvar. A perda do sentido do pecado, relativismo moral, né? Certos psicologismos que se infiltram inclusive na espiritualidade cristã, católica, onde não, tudo tem uma justificativa, né? Eu faço isso porque o meu
subconsciente, eu faço isso porque, de certa forma, minha natureza me obriga a isso. Então, onde nós encontramos muitas desculpas para não assumir o fato de que somos pecadores, onde a gente racionaliza muito as coisas para não assumir que nós somos pecadores e precisamos de salvação. Então esse é um contexto que a gente está vivendo, né? E aí é justamente nesse ambiente, assim, que eu não estou querendo descrever com detalhes, estou fazendo uma descrição muito pobre, muito sucinta, mas é justamente nesse ambiente que a gente se pergunta, né? Será que as pessoas hoje, as famílias, os jovens, eles sentem no coração o desejo ou a necessidade de salvação? Um discurso sobre a salvação é bem-vindo hoje? Falar sobre o pecado e a salvação. Porque para falar de salvação tem que falar que tem pecado. Jesus não morreu na cruz de graça. Jesus morreu na cruz porque estávamos, pelo pecado, condenados à morte. O pecado havia nos ferido mortalmente. E a única forma de nos salvar era o Verbo de Deus vir se fazer homem e oferecer ao Pai um sacrifício de amor perfeito que cobrisse, pagasse o preço da nossa salvação, né? Conquistasse para nós a possibilidade do perdão dos pecados e uma vida sobrenatural de tipo filial. Então, entendam, falar de salvação hoje é um desafio. Porque o orgulho do homem de hoje parece dizer, eu não preciso de salvação. Não, você pode ter o seu salvador aí, mas eu não preciso de salvação. Já tenho uma vida correta, tenho a sociedade, eu tenho a ciência, eu tenho a minha razão, eu tenho a filosofia, eu tenho uma ética religiosa que me guia. Então, para que essa ideia de salvação? Salvar-me do quê? E a gente ouve muitas pessoas que às vezes chegam no final da vida, 90, 100 anos de idade, e dizem assim, se eu, olhando para a minha vida, eu não me arrependo de nada. Então, não tem pecado, não se arrepende de nada. A pergunta é, precisa de salvação? Fez tudo certo, tudo direitinho. Precisa de salvação? Vejam a situação em que vivemos. Estou dando apenas alguns exemplos, apenas para nós entendermos como o nosso tratado é importante e, ao mesmo tempo, como é um desafio propor, no tempo de hoje, a boa nova, a perene boa nova da salvação em Jesus Cristo. E ainda tem mais um desafio. Se a gente encontrar pessoas que reconhecem, poxa, eu vejo que eu pequei, eu errei, sim, mas eu preciso de salvação. Mas por que em Cristo? Afinal, tem tantas religiões. Deus não está em todas as religiões. Deus não é Deus que salva. Então Deus não pode me salvar em qualquer religião? Eu não posso ser um bom budista e no final eu vou me salvar? Ora, e aí a gente entra já num outro aspecto que é de um horizonte, né, de um certo relativismo religioso também, aonde parece que religião tanto faz, ou igreja tanto faz, o importante é Deus salva. E Deus pode me salvar nessa religião oriental, nessa religião ocidental, no cristianismo, ou na seita X, no grupo de meditação Z, e assim por diante. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas que até dizem, eu preciso de Deus, eu preciso de salvação. Mas por que Cristo? Cristo é apenas mais uma figura dentre tantas. Por que ele?
Por que não Buda? Por que não Maomé? Por que não outros líderes religiosos, né? Vejam, tudo que eu estou dizendo faz parte do desafio que vivemos, né? Então, você já sabe que o nosso itinerário, nossa mente teológica funciona nas aulas que nós damos sempre invocando aquele esquema que nós encontramos muito bem apresentado no decreto do Concílio Vaticano II sobre a formação sacerdotal, chamado Optatam Totius número 16. E lá o decreto justamente explica com muita clareza que nós temos no itinerário da apresentação do dogma, ou da teologia sistemática, que nós temos que apresentar primeiro os fundamentos bíblicos, depois a história do dogma, começando pelos padres da Igreja, do Ocidente, do Oriente, percorrendo, né, depois dos padres, todo o itinerário da história teológica, e aí se encontra a nossa tradição, os doutores da Igreja, e, muito importante também, o magistério da Igreja. Então, nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o magistério, que são as fontes da teologia. Mas depois também nós somos convidados a aprofundar, digamos, especulativamente, né, de modo mais especulativo, as grandes questões daquele tratado, tendo como guia, né, como modelo de mergulho especulativo, de reflexão, Santo Tomás de Aquino. E nós temos que aprender também a relacionar o conteúdo daquele tratado com a liturgia, com a pastoral, com a espiritualidade, né? Para que a teologia possa dar as respostas que precisa dar ao mundo de hoje, né? Bem, tentei resumir aqui, mas o ideal é que você leia, né? Se você não foi meu aluno ainda, pegue, né, esse texto da Optatam Totius número 16 e leia as indicações do concílio sobre como deve ser a formação sacerdotal no que concerne a teologia dogmática, a teologia sistemática, tá bom? Bem, eu vou apresentar muito brevemente o nosso material, vamos dizer, as principais obras que nós vamos utilizar, e sempre que necessário, ao longo do curso, a gente apresenta outras obras, né, que vão, digamos, nos iluminar num determinado momento ou em um determinado capítulo do nosso curso, tá bom? Nós temos uma apostila. Essa apostila foi feita pelo professor Manfred Hauck, professor de Teologia Sistemática e de Patrística na Faculdade de Teologia de Lugano, foi nosso professor e um grande amigo. E ele nos emprestou essa apostila, né? Então nós traduzimos esse texto e nós usamos tanto na Cristologia quanto na Soteriologia essa sua apostila como base para os nossos alunos que estão aqui na nossa Faculdade Católica de Belém. Mais uma obra, e infelizmente não está em português, que é uma importantíssima referência para um curso de soteriologia, é essa. E são 2 volumes, como você está vendo, só que esses volumes foram escritos em francês e traduzidos em espanhol e italiano, infelizmente ainda não em português. Eu não tenho os 2, nem em italiano, nem em espanhol, mas eu tenho um em espanhol e um em italiano. Não dei sorte, não consegui encontrar os 2 na mesma língua. Então, o nosso autor é um jesuíta, Bernard Sesboué, que é muito conhecido, com inúmeras obras. Em português, por exemplo, você encontra uma coleção de 4 volumes da editora Loyola, que é História dos Dogmas, salvo engano, em língua portuguesa. Uma edição, uma obra organizada por ele, tá?
E nós temos então esses 2 volumes. Aí também tem uma introdução das Paulinas, uma introdução à teologia recentemente publicada também. E aqui nós temos essa obra que é Jesus Cristo, o único mediador. Essa aqui é a edição em língua espanhola, é o primeiro, vamos dizer, o tomo número 1, Ensaio sobre a Redenção e a Salvação. Então, essa obra é muito preciosa. Então, se você puder adquirir pelas redes sociais, pelos sites de vendas, né? Faça isso. Você não vai se arrepender. É da coleção Koinonia e das edições do Secretariado Trinitário. Né? Uma obra preciosa. Em 2 volumes, né? Eu vou apresentar aqui o 2º volume em italiano, que é da São Paulo, é o equivalente a Paulus de lá. Também Jesus Cristo, o único mediador, Ensaio sobre a Redenção e a Salvação. Aqui é o tomo número 2. Então, em italiano, quem preferir, pode procurar os 2 volumes. Quem sabe você dá sorte, encontra e compra os 2 livros na mesma língua, né? Então, essa obra do Bernard Sesboué é muito importante, o 1º volume é muito importante, e a apostila do professor Hauck, ela colhe muita coisa desse livro. Em língua portuguesa, eu indicaria esse volume, que eu já indiquei no curso de Cristologia, do nosso amigo François Costa, editora Cultor de Livros, Jesus Cristo, o único Salvador. E ensinou em Anápolis e depois de ter feito um doutorado na Universidade de Navarra, na Espanha, em Teologia Sistemática e, salvo engano, em Cristologia, né? No Jean Danielou, um grande autor que merece ser mais conhecido no Brasil. E o nosso amigo François Costa dedicou, então, parte dessa obra à soteriologia, para ser mais específico, né? Então ele dedica na primeira parte do seu livro a Cristologia, né? A Cristologia na história, uma segunda parte, Jesus Cristo, plenitude dos tempos, a parte mais especulativa, e finalmente ele entra na vida de Jesus Cristo e a nossa salvação para a vida, né? Então, aonde ele vai tocar mais na parte soteriológica do discurso cristológico. Então, quando a gente fala de cristologia, a gente pode falar cristologia no sentido amplo do termo, seria o tratado que englobaria a soteriologia. Cristologia no sentido amplo do termo, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, provavelmente pensaria dessa forma, né? A Suma nos testemunha isso. Jesus Cristo, né? A identidade de Jesus Cristo, quem ele é e o que ele fez. É um discurso que integra a identidade, a ontologia de Jesus e o agir, o ser e o agir, o fazer salvífico de Jesus, o operar salvífico de Jesus. Então, o ser, cristologia, o operar salvífico, soteriologia. Então, na Suma, a gente vê esse discurso muito articulado, como também, por exemplo, se você quiser um exemplo até anterior a Santo Tomás, Cur Deus Homo, né, de Santo Anselmo, também a gente encontra esse discurso muito articulado entre cristologia e soteriologia, de braços dados, né? Que a gente pode chamar de cristologia no sentido amplo, né, mais tradicional, esses 2 momentos, né? Quem é, o que fez. Mas a gente pode também distinguir, sem separar, e, por exemplo, num curso a gente estudar a cristologia, mais quem ele é e quem é Jesus, a ontologia de Jesus, e no segundo curso, o que ele fez para a nossa salvação. Tá, o papel dele na obra da salvação. Ok? Então fica essa dica da obra do padre François Costa.
Em outras línguas, existe um volume novo, se eu não me engano é 2016, exato, essa coleção da BAC espanhola, Subsídia Teológica. Então nós temos esse volume, olha o título dele, Cristologia e Soteriologia. Veja que ele também teve essa intuição, uniu os dois tratados numa só obra. Então é essa coleção da BAC, Subsídia Teológica, volume número 4. Tem gente aqui no Brasil que vende, né, os volumes da BAC, você pode procurar na internet e vai encontrar. E em língua espanhola e italiano, existe um volume, eu tenho em italiano, que eu já apresentei na Cristologia também, de 3 autores, Fernando Ocares, Lucas Mateus Seco e José Antônio Riestra, que é esse volume aqui, O Mistério de Cristo, o Manual de Cristologia, publicado pela editora da Universidade Pontifícia da Santa Cruz, Pontifícia Universidade da Santa Cruz de Roma, coleção Sucidi de Teologia, tá bom? Vale a pena também. E aí justamente nessa obra nós temos um belo capítulo sobre a parte soteriológica, né? O capítulo 5º, não, perdão, são 2 capítulos, né? Capítulo 5º e o capítulo 6º, sobre a redenção 1 e a redenção 2. Bem, então apresentamos alguma coisa como ponto de partida, né? Para o nosso curso de soteriologia. O primeiro tópico do nosso curso, nós vamos apresentá-lo com o seguinte título: a mediação, seria o primeiro, vamos dizer, o primeiro capítulo. A mediação de Cristo como elemento fundamental da soteriologia. Ou seja, esse conceito de mediação, ele de certa forma é o ponto de partida da reflexão sobre a ação salvífica de Cristo. E a gente explica muito brevemente isso. Porque, vejam, o verbo encarnado, né, o verbo que se encarna para nos salvar, ele vem trazer a salvação da parte de Deus. Ele vai também nos propor, nos oferece a salvação, mas nos propõe que nós percorramos um caminho. E essa descida, entre aspas, usando essa imagem analógica, né, essa descida salvífica vai solicitar que nós façamos com Cristo uma subida, um percurso ascendente. Ou seja, a salvação que vem de Deus corresponde um sim da nossa parte, um itinerário salvífico. Nós vamos trilhando, vamos colaborando com essa obra redentora, salvífica em nossas vidas e vamos, por assim dizer, subindo a escada na direção do céu, né? Na direção da eternidade bem-aventurada, da casa do Pai. São todos imagens e noções bíblicas e profundamente enraizadas na nossa espiritualidade cristã, certo? Então, vocês veem que tem um movimento de descida, de kênose, de esvaziamento, onde o verbo se faz carne e vem ser o Deus que salva, o Jesus, Yeshua, Deus salva. Mas esse Deus que traz a salvação, que se encarnou para nos salvar, ele nos convida a carregar a nossa cruz e segui-lo, percorrer um itinerário ascendente, purificador, de adesão à redenção. É o que nós mais tarde gostamos de usar a seguinte expressão, muito usada na teologia sistemática. Existe a redenção objetiva, que é aquela que Jesus Cristo realizou. Jesus Cristo veio trazer a redenção objetiva. Calma, porque a gente vai
ter um momento para analisar o termo redenção mais adiante no nosso curso, não se preocupe. Todos esses termos em torno da noção, da ideia de salvação, todos vão ser analisados, né? O que é salvação, o que é redenção, o que é reparação, o que é o mérito, tudo isso, satisfação, tudo isso vai ser analisado ao longo do nosso curso, tá bom? Mas bem, então, a esse movimento, a essa obra redentora, a essa redenção objetiva que Cristo, que o Verbo que se encarna realiza na cruz, de um modo bem icônico, bem evidente, né? Ponto máximo do seu agir redentor, corresponde também a uma obra que é preciso que aconteça nas nossas vidas, na vida de cada um. O Senhor, ele bate na porta dos nossos corações, ele não arromba as portas, né? Ele quer, aquele que abrir, o Senhor vai entrar e vai, junto com o Pai, vão fazer morada, vão ceiar conosco, né? Então, precisamos acolhê-lo, precisamos dizer o nosso sim, precisamos aderir a essa obra, para que essa obra da redenção objetiva se torne na nossa vida, na vida nossa, né, da nossa existência, redenção. Isso nós chamamos de redenção subjetiva. É a redenção que acontece na vida de cada sujeito, certo? Bem, então, espero que tenha ficado claro isso, né? Ou seja, existe um movimento de descida e um movimento de subida, uma redenção objetiva e uma redenção subjetiva. E esse termo mediação, então, é muito importante. É um termo, como o título diz, fundamental. E que termo é esse? No Novo Testamento nós encontramos a seguinte expressão grega, mesites. Essa expressão aparece, por exemplo, em Gálatas 3:20, porém referindo-se a Moisés lá, dizendo que Moisés era um mediador naquele contexto veterotestamentário da aliança sinaítica. Mas o termo aparece se referindo a Jesus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, lembrem-se que é um texto muito importante, na cristologia nós vimos isso, né? Porque nós encontramos nesse texto toda uma teologia sobre o sacerdócio de Cristo, né? E essa ideia de mediação e sacerdócio, na carta aos Hebreus, essas duas ideias andam muito juntas, né? São quase gêmeas. Bom? Então aparece na carta aos Hebreus, por exemplo, na carta aos Hebreus capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 15, capítulo 12, versículo 24. Então, mas não apenas ali, ela vai aparecer também na primeira carta de São Paulo a Timóteo, numa passagem que a gente normalmente conhece bem, no capítulo 2, versículo 5. Quando se diz que o homem Jesus, como único mediador entre Deus e os homens, ele realiza a sua mediação em vista da redenção. Então, o homem Jesus, vai se falar dessa forma, né? Então, o homem Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, e ele realiza a sua mediação em vista da nossa redenção, né? Então, essa é a ideia que nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, aparece esse termo mesites associado
assim como na carta aos Hebreus, nesse texto de São Paulo, na sua primeira epístola, primeira carta a Timóteo, é associado a Cristo esse termo. Como eu disse, em Gálatas 3, você pode começar a ler a partir do versículo 19, mas salvo engano é no versículo 20, que vai aparecer de novo a expressão mesites, referindo-se a Moisés. Tá bom? Então, a mediação de Cristo, ela se inscreve nesse processo preparatório também do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele prepara para o Novo. O Antigo Testamento é um propedêutico para o Novo, né? É um caminho pedagógico, né? Onde a revelação vai acontecendo nas suas diferentes etapas, mas tudo convergindo, tudo preparando para que Cristo, né, cumpra tudo o que foi prometido e eleve, né, à perfeição tudo aquilo que Deus já havia pedido que nós, como povo de Deus, vivêssemos. Jesus não vai abolir a lei e os profetas, mas vai levá-las à sua perfeição, ao pleno cumprimento, né? Então nós temos no Antigo Testamento a ideia de que Deus ele vai agindo na história, vai operando em favor do seu povo, vai se revelando e operando em favor do seu povo através de homens escolhidos, eleitos, que podem ser sacerdotes, profetas ou reis, líderes carismáticos, como juízes, por exemplo, e que são, digamos, poderíamos usar o termo mediadores. Eles ficam no meio, escolhidos por Deus, eles ficam ali no meio, entre Deus e o povo. Então Deus age através deles no meio do povo, e o povo também, muitas vezes, pode pedir a eles que apresente a Deus as suas preces, as suas interrogações, e peça a bênção de Deus para o povo e etc. Então nós temos profetas, sacerdotes, reis, vamos resumir dessa forma, esses homens escolhidos por Deus para serem líderes civis, religiosos do seu povo. Através deles Deus vai falar ao seu povo, Deus vai santificar o seu povo, Deus vai abençoar o seu povo. Através deles o seu povo também vai oferecer a Deus aquilo que é devido a Deus. Então nós vemos que essas figuras de mediação, elas acabam exercendo um papel que é de, vamos dizer, de duas mãos. Ou se você quiser usar a imagem que é mais propícia, de céu e terra, alto e baixo, o mediador fica no meio, e existe uma dimensão da mediação que desce, que é o que Deus oferece ao seu povo, o que Deus diz ao seu povo, a bênção que Deus derrama sobre o seu povo. E essa mediação nós chamamos de mediação descendente, ou mediação também catabática, para usar o termo adequado, né, da liturgia. Mas também existe uma dimensão dessa mediação que é o contrário, né? Os homens, o povo oferece a Deus as suas preces, as suas súplicas, o seu pedido de perdão, por exemplo. E aí o movimento é de baixo para cima, o movimento é ascendente ou anabático. Ascendente ou anabático. Então, descendente, ascendente. Catabático, anabático, tá bom? Então nós vemos as duas dimensões, mas é claro, é óbvio, quando a gente vai lendo os textos do Antigo Testamento,
que a ênfase, que se sublinha, que se coloca, vamos dizer, o foco na dimensão, em qual? Na do povo? Não, na de Deus para o povo. Então, a dimensão descendente, a dimensão catabática, ela merece um destaque especial no Antigo Testamento. Isso é muito claro. Né? Apesar de que se encontram as duas dimensões, mas a dimensão preponderante, a que se manifesta de um modo mais evidente, é a dimensão descendente, tá bom? Ou catabática. Esses mediadores, então, de certa forma, em medidas diferentes, em épocas diferentes, de modos diferentes, eles no fundo estão levando a salvação de Deus. A palavra que quer salvar, a bênção que traz uma salvação, né? A revelação que é em vista da salvação, estão levando essa salvação de Deus para o povo, né? E ao mesmo tempo levando também do povo as súplicas, as orações, as ofertas, né? Os sacrifícios que ele oferece, que o povo oferece a Deus também, em vista da sua própria salvação, né? Também. Bom, então espero que isso tenha ficado claro. Um outro ponto que a gente poderia, sempre nessa linha aqui, ainda nos referindo ao Antigo Testamento, que é interessante, é que nós podemos dizer que Jesus Cristo é o único mediador, né, entre Deus e os homens, como diz a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mas, antes da encarnação, o Verbo de Deus, alguns autores notam isso, já padres da igreja e alguns autores sistemáticos contemporâneos, como o Bernard Sesboué, por exemplo, notam isso, que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, já era mediador antes da encarnação. Com a encarnação, todo aquele raciocínio que nós explicamos aqui, Deus se encarna, vem para nós, vem aqui habitar entre nós, armar sua tenda entre nós e nos convida a fazer um caminho de salvação, seguindo, percorrendo a via que ele nos deixou, que é ele mesmo, no fundo. Isso é razoavelmente claro à luz do Evangelho. Só que aqui nós estamos dando um passo além, que é indo na direção do período pré-encarnação na história. Ou seja, nós estamos pensando agora na pré-existência do Verbo. O Verbo já, né, é Deus e existe desde sempre e para sempre. É eterno. E ao longo da história da salvação, a gente pode pensar desde a criação, o Verbo, a palavra de Deus, ela tem papel de mediação entre Deus e o homem, Deus e o seu povo. E a gente nota isso lá no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, no modo com o qual é narrada a criação, no capítulo 1, nós vemos que Deus, ele cria através da sua palavra. Deus diz e as coisas passam a existir, né? Que haja luz, e a luz se fez. Então Deus cria através da sua palavra. Então, entre Deus e a criação, nós temos no meio o quê? A palavra. Então a palavra fica no meio entre Deus e a criação. E é justamente isso que já alguns padres e sucessivamente teólogos ao longo da história da teologia colocam em relevo. Ou seja, o Verbo é desde o início mediador. Ele fica entre Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus e a obra criadora. Tudo foi criado por meio, né? Ele é o meio, por meio dele.
mediador, certo? Então se usa essa ideia, né, que Deus ele criou todas as coisas por meio da sua palavra, do seu verbo. O que nós dissemos sobre a criação, nós podemos ampliar esse raciocínio pensando em todo o Antigo Testamento, pensando em todo o itinerário que Deus fez com o seu povo, né? A gente pode pensar assim fica mais claro assim de Abraão até as vésperas da encarnação, aonde Deus ele dirige a sua palavra, por exemplo, a Abraão, e através da sua palavra vai se revelando a Abraão. E vai também agindo historicamente, mostrando o seu cuidado, a sua presença, né, confirmando a sua eleição na vida de Abraão. E esses gestos, essas ações, né, os sinais que muitas vezes Deus concede a Abraão e aos seus filhos, tudo isso vai confirmando a palavra de Deus. Essa palavra pela qual Deus se revela. Essa palavra que tem o poder de realizar o que Deus diz. Essa palavra que solicita o homem a uma resposta de fé, né? E se você parar para pensar bem de novo, nós estamos aqui diante de uma palavra que agora que continua a fazer a mediação. Então, na criação, a palavra faz a mediação entre o amor de Deus e a obra criada, né? A obra da criação. Então, o amor de Deus, através da sua palavra, transborda e faz todas as coisas. Mas ao longo do Antigo Testamento, Deus vai revelando quem Ele é, Deus vai expressando a sua amizade, a sua paternidade, o seu carinho, a sua misericórdia, a sua fidelidade através da sua palavra. Então a palavra continua sendo essa mediação entre Deus e o seu povo. Então há uma expressão que seria interessante que vocês aprendam, né, que vocês possam aprender essa expressão, que a gente usa na teologia sistemática. A gente usa a seguinte expressão: é o verbum incarnandum. Você deve ter entendido. Verbo incarnandum, encarnação. O que essa expressão quer dizer exatamente, né? Seria que no Antigo Testamento nós podemos falar do verbo que vai assumindo esse papel de mediação e vai se preparando para a encarnação. Porque no fundo a encarnação do verbo é o ápice, é o ponto mais alto de um caminho que o verbo já realizava, de uma identidade de mediação que o verbo já tinha, que a palavra, o verbo, já era mediador desde a criação. Já explicamos isso. A palavra foi sendo mediadora, né, durante toda a história da salvação no Antigo Testamento. E essa palavra mediadora, né, que realiza o papel de mediação, essa palavra vai se encarnar e vai assumir, então, digamos, de um modo máximo, esse papel, essa missão de mediação em vista da salvação dos homens. Entende? Então, o verbo, ele já vivia, mesmo quando o homem de Deus, o povo de Deus ainda não tinha consciência de que esse verbo era uma pessoa, mas o verbo, na sua pré-existência, ele já realizava implicitamente um papel de mediação. E aí, explicitamente, ele vai se tornar o mediador ao encarnar-se, ao se encarnar. Ao se encarnar, ele se torna o mediador, Deus que se fez homem, Deus e homem, encarnado, o verbo, agora ele pode unir
né, salvificamente, Deus, que é amor, a humanidade pecadora que precisa de salvação. Então existe essa expressão, verbo encarnandum, desde a criação do mundo, passando por toda a história da salvação, o verbo, a palavra, foi, vamos dizer, atuando como mediadora, ou como mediador, e foi se preparando, foi se encaminhando, né? Foi se destinando, né? São Paulo diz que predestinado, né? Foi se destinando a exercer a missão salvífica como mediador entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Como Deus homem. Então isso é muito bonito, né? É muito bonito, né? Temos que agradecer muito a Deus por essa bendita verdade, né? Mas temos que dar mais alguns passos, né? Alguns textos neotestamentários vão nessa direção. Então, o primeiro deles, eu queria ler 1 Coríntios 8, 6. Então eu vou ler aqui da Bíblia, a segunda edição da Bíblia da CNBB, traduzida diretamente dos originais, né, por nossos colegas exegetas que fizeram um trabalho muito bom. Para nós há um só Deus, o Pai, do qual tudo provém e para o qual nós existimos. Tudo vem do Pai e para Ele nós existimos. São Paulo chama muito o Pai de Hot Cells, né? O Deus. O Deus, normalmente, é quase sempre uma referência ao Pai. Mas ele continua. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual através dele tudo existe. E nós, igualmente, nós também existimos por ele, através dele. Ou seja, coloca aqui justamente em destaque o fato de que todas as coisas que existem por meio dele. Ou seja, ele como esse mediador entre Deus e tudo aquilo que foi criado, né? Outra passagem paulina, Colossenses 1, 15 a 20, né? A carta, o hino cristológico, né? Para você que já conhece um pouquinho mais o Novo Testamento, é um texto muito conhecido e muito importante da Sagrada Escritura. E aí eu faço um pouquinho de propaganda. Existe um livro da editora Ecclesia, do professor Mauro Orsatti, que nós ajudamos a traduzir para o português, que se chama Por Ele, com Ele e Nele. E é justamente um comentário teológico pastoral à carta de São Paulo aos Colossenses. E vale a pena ler, muito particularmente, a reflexão que o professor Mauro Orsatti faz sobre o hino cristológico da carta aos Colossenses. Muito bem explicado, de um modo claro e simples, né, diga-se de passagem. Pois bem, então vamos ler aqui do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é Cristo, é a imagem, né, e torna visível do Deus invisível. Ele é o Filho, né? O Filho é a imagem do Pai. O primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos e dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por ele e para ele. Você vê que ele está sempre ali como se fosse Deus, ele e a criação.
Então a criação, ela existe por ele, e para ela voltar para o Pai, tem que ser por meio dele. Para ele significa vir para ele e dele para o Pai. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Aí no versículo 18 se diz que ele é cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia, pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todas as coisas, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz, tanto na terra como no céu. É um belíssimo hino, né? Provavelmente pré-paulino, onde no início se fala da criação e no final da redenção. Num hino só, cristológico, se fala da criação e da redenção. Pois aquele que é redentor, salvador, ele também é mediador da criação. Tudo foi feito por ele e para ele, né? Então são textos que justamente vão na direção daquilo que nós dizíamos, essa ideia do verbum incarnandum, desde a criação, por todo o itinerário do Antigo Testamento, né? Vamos dar mais um passo à frente. Podemos agora, depois desses fundamentos bíblicos, vamos pegar dois nomes fortes da teologia, né? Agostinho e Santo Tomás de Aquino, e ver o que eles disseram sobre a mediação de Cristo, tá bom? E o que é que a gente nota, né? Nós notamos, a partir dos textos que nós lemos, bíblicos, que apesar da criação, da Sagrada Escritura ensinar que a criação se realiza por meio do Verbo, a primeira carta de Timóteo, né, de Paulo a Timóteo, e a carta aos Hebreus, quando falam de Jesus mediador, não se referem apenas a Jesus enquanto Deus, mas falam de Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus homem. Como nós dizemos, 100% Deus, 100% homem. Então fica incluída nessa noção de mediação, e aqui de novo a gente acrescenta, e de sacerdócio, porque são dois conceitos muito próximos, a humanidade de Jesus, tá? Esse fato acaba sendo objeto de reflexão, tanto de Agostinho como de Tomás. Eles se interrogam, mas Jesus é mediador enquanto Deus, ou enquanto homem, ou enquanto Deus que se fez homem? Como é que funciona isso, né? E, de um modo mais sistemático, vem, podemos dizer, mais sistemática a reflexão de Tomás, claro. Mas Santo Agostinho já pensa nesse tema, e nós queremos citar aqui um trecho do seu comentário aos Salmos, e aqui especificamente ao Salmo 29. Você encontra isso na Patrologia Latina, no tomo 36, na coluna 216. Tá. Então vamos lá. Vamos aqui usar essa tradução que o professor Hauck nos propõe na sua apostila. Entre a trindade e a fraqueza e a pecaminosidade dos homens, vejam, Santo Agostinho apresenta logo esse panorama assim para deixar bem claro o abismo, né, que tem. A trindade, o mistério, né, central da nossa fé, Deus na sua perfeição, um Deus que é mistério de amor. E a fraqueza e a pecaminosidade da humanidade. Então, olha a distância que existe entre essas duas realidades. O homem, Cristo, se tornou o mediador. Então, entre essas duas realidades, nós temos no meio aqui o quê? O homem, Cristo, e esse termo homem aparece exatamente assim na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Né?
Ele se tornou mediador, mas não pelo fato de que ele era pecador. O que o une a essa humanidade pecaminosa não é o pecado, ele não está unido a essa realidade humana pecadora por causa do pecado. Não. Mas o que o une à humanidade é o fato de que ele assumiu a nossa natureza na sua fragilidade, na sua criaturalidade. E a gente poderia traduzir literalmente o que Santo Agostinho diz assim, mas ele assume, não como pecador, né, ele se torna mediador, mas como fraco, né, como débil, né, como frágil. O termo latino é infirmus. A gente pode pensar, aquela situação de um enfermo. Alguém que está enfermo, está fraco, está fragilizado, né? Então ele assume a nossa natureza humana na sua fragilidade. Ele não é pecador, não tem marca nenhuma de pecado nele, mas a natureza humana com a sua fragilidade criatural. De modo que através do seu não ser pecador, ou seja, desse seu ser humano frágil, sim, mas não pecador, ele se unisse a Deus, né? Porque ele é santo, a humanidade dele não é pecadora, então ela é agradável a Deus, porque ela não tem o pecado que nos separa de Deus, não tendo pecado, ela é agradável a Deus. A humanidade de Jesus é agradável a Deus, porque ele não tem pecado nela. Então ele se une a Deus na sua humanidade porque ele não tem pecado. E ele se une a nós, não porque ele tem pecado, né? Mas porque ele assume a nossa fragilidade, a nossa humanidade na sua fragilidade. Né? E por isso ele se assemelha a nós. Ele se une a Deus porque ele tem uma humanidade santa, e ele se une a nós porque ele tem uma humanidade frágil. Então a humanidade de Jesus é apresentada por Agostinho como o lugar da mediação. Ela se une na humanidade, ela se une a Deus e se une a nós. Se une a Deus porque é santa, se une a nós porque é frágil. Agora, enquanto Deus, Jesus é Deus. Então, ele se une à humanidade. Como é que fica essa união direta com a humanidade aqui? Santo Agostinho diz, no fundo, a mediação de Jesus, à luz lá de 1 Timóteo 2,15, se encontra ligada de modo muito específico à humanidade dele. É porque Jesus se fez homem, é que Jesus pode ser mediador. Porque na sua humanidade ele se une a Deus, se une, como nós já explicamos, a toda a humanidade. Ok? Vamos adiante. Tomás vai levar isso adiante, né? Então Tomás vai apresentar uma definição formal de mediador. Você pode ver isso na terceira parte da Suma Teológica, na questão número 26, no artigo 1. Você vai na resposta, né, e você vai encontrar bem mais do que a gente vai citar aqui, mas você vai encontrar também o trecho que a gente vai citar agora. São Tomás, então, quer definir o que é o mediador. Ele vai dizer, a função de mediador consiste propriamente, preste atenção, em unir. O mediador une. Unir o quê? Unir aqueles entre os quais ele se encontra. Ele se encontra entre dois extremos, entre Deus e o homem, por exemplo. Então o mediador ele precisa ser capaz de unir essas duas realidades, né? Então consiste propriamente em unir aqueles entre os quais é mediador, porque os extremos são unidos pelo meio. Né? O mediador é o meio que une os extremos.
E ele continua: ora, unir perfeitamente os homens a Deus convém, na verdade, a Cristo. Ele é aquele que une os homens a Deus de modo perfeito. Pois, por meio dele, os homens são reconciliados com Deus. Então, quem foi que uniu Deus aos homens? Cristo. Ele une porque ele reconciliou. Ele destruiu a inimizade. Ele destruiu o que separava Deus, os homens de Deus. Ele venceu todos os muros de divisão. O padre Raniero Cantalamessa, né, pregador da Casa Pontifícia, capuchinho, ele escreve, né, ele diz assim, que entre Deus e os homens havia 3 muros e que Jesus Cristo quebrou os 3 muros. O primeiro muro era o muro ontológico, né? É o abismo que existe entre o Criador e a criatura. Quando Deus se fez homem, encarnou-se Jesus Cristo, ele quebrou o muro ontológico, né? Esse muro que separa o Criador da criatura. Mas ele quebrou 2 outros muros. Quebrou o muro do pecado e o muro da morte, que separavam o homem de Deus, quando ele nos salvou na cruz, né? Então Jesus Cristo, nosso mediador, ele destruiu tudo que separava o homem de Deus, venceu todos os inimigos da comunhão entre Deus, entre o homem e Deus. O mediador é então alguém que se encontra no meio, que une os 2 extremos. A sua missão é unir justamente os 2 extremos. Você pode ler isso também no artigo 2 da questão 26 da 3ª parte da Suma. Jesus Cristo, como mediador, então ele une o homem a Deus, Deus aos homens. Quando São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Jesus é o único mediador, o que ele quer dizer com isso? Não é possível nenhum outro tipo de mediação? Seria isso? Sim e não. O que ele quer dizer é que Jesus Cristo, sim, é o único mediador. Ele une Deus aos homens. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo associa os redimidos à sua própria vida. Ele perdoa os pecados dos homens e convida os homens a se tornarem filhos de Deus, participando da sua própria vida, participando da vida do Cristo. Nós temos o perdão e uma vida sobrenatural divina, uma vida sobrenatural filial. Somos filhos no Filho. Então Jesus, quando morre na cruz, ele dá a sua vida por nós. Ele, por assim dizer, morre entregando tudo o que ele é por nós. Ele abre o seu ser para acolher no seu coração a humanidade. Né? O seu coração, o seu sagrado coração à humanidade. Isso significa que ele partilha conosco a sua realeza, ele partilha conosco o seu ser mestre, seu ser profeta, ele partilha conosco o seu sacerdócio. Isso faz parte da doutrina católica, né? Pelo batismo, nós participamos da realeza, do sacerdócio e do profetismo de Cristo. Nós nos tornamos corpo de Cristo, nós recebemos o Espírito do Cristo, né? Nós nos tornamos filhos no Filho, cristãos ungidos, né? Para viver uma vida que participa da vida do Cristo. E por isso, na doutrina católica, nós falamos também de uma participação na mediação de Cristo. Assim como nós podemos participar, nós participamos, né, da realeza de Cristo, do profetismo de Cristo, do sacerdócio de Cristo, de 2 modalidades, sacerdócio comum dos fiéis, sacerdócio ministerial, como diz a Lumen Gentium número 10, uma constituição do Concílio Vaticano II sobre a Igreja.
nós encontramos isso dito lá. Nós também participamos da sua filiação, participamos, né, do seu amor, da sua misericórdia, mas participamos também da sua mediação. Então ele é o único mediador? Absolutamente sim. Mas é possível falarmos de mediações participadas, ou de uma participação na mediação do Cristo, certo? Santo Tomás de Aquino trata disso também no artigo 1º da questão 26 da terceira parte da Suma. Ele usa a seguinte expressão, né? Outras pessoas podem colaborar com a mediação de Cristo, ou participar da mediação de Cristo, somente dispositivi vel ministerialiter. Ou seja, eles podem participar, entre aspas, ministerialmente, né? Participar da mediação, que na verdade é a mediação do Cristo, absolutamente ela pertence a Cristo, mas nós podemos participar dessa mediação, né? Então, por exemplo, os pais podem ser mediadores em Cristo de Deus para com seus filhos. Um esposo em Cristo pode ser mediador entre Deus e a sua esposa. Um padre numa paróquia em Cristo, unido a Cristo, em persona Christi, ele é mediador entre Deus e os seus paroquianos, e assim por diante, né? Podemos até pensar nos anjos, né? Os anjos também podem, né, exercer um papel de mediação, sempre como uma espécie de participação naquele que é a mediação de Cristo, né? Eles podem ser associados à mediação de Cristo para cumprir certas funções. Por exemplo, o arcanjo Gabriel entre Deus e Maria na hora do anúncio, levando a boa nova da salvação, né? Então, espero que isso tenha ficado claro. A gente pode chamar isso de mediações participadas ou de mediações subordinadas. Então, os santos no céu participam da mediação de Cristo, né? Então, são mediadores por participação em Cristo Jesus, não por eles mesmos, né? E aí, claro, a Virgem Maria é a que está no ponto mais alto dessa participação na mediação de Cristo, como mãe, como colaboradora da redenção, ou cooperadora da redenção, como diz o mesmo documento já citado, Lumen Gentium, né, do Concílio Vaticano II. Bem, então, a mediação, esse papel de mediação, esse serviço de mediação, estar no meio, unindo Deus aos homens, unindo os extremos, pressupõe uma constituição ontológica de Cristo, né? Ou seja, São Tomás vai deixar isso claro. Para exercer essa função, ele tem que ter um ser adequado. A função vai ser exercida na medida em que ele tiver o ser necessário. E para unir Deus aos homens, nada melhor do que um Deus que se faz homem. O ser, a ontologia do Cristo, que vai permitir com que ele exerça o papel de mediação, salvífico de mediação, soteriologia, né? Daí tá tocando cristologia, soteriologia. E isso nos dois sentidos da mediação, tanto no sentido descendente quanto no sentido ascendente, catabático, anabático da mediação. E Santo Tomás vai dizer que em todos esses sentidos cabe, de um modo especial, à humanidade de Cristo o papel de mediador. Lembra lá de Santo Agostinho. Ele vai na mesma estrada. Só que a argumentação dele é diferente. Enquanto Santo Agostinho vai valorizar o que tem de parecido, a humanidade santa une a Deus e a humanidade frágil une a humanidade,
São Tomás de Aquino vai dizer, olha, para ser mediador entre esses dois extremos, o aspecto central da humanidade de Cristo tem que ser diferente dos dois. Então ele vai dizer que tem que ter uma diferença, para não estar nem desse lado nem desse, tem que estar no meio. Nem ser igual a esse, nem ser igual àquele. Então, a humanidade, vamos pensar agora na humanidade, vamos seguir o raciocínio de Santo Tomás. Então, a humanidade de Jesus tem que ser diferente de Deus e diferente da humanidade em geral. Bom, diferente de Deus me parece razoavelmente clara a coisa, né? Se Santo Agostinho enfatiza que a humanidade de Jesus ela é santa, né? E por isso ela é agradável a Deus, ela pode ficar em comunhão com Deus. E a gente sabe pela cristologia que a humanidade de Jesus era toda agraciada pela graça da união, né? Tinha toda a graça habitual, né? A graça da capitalidade, tudo aquilo que nós estudamos. Mas é sempre natureza humana agraciada. É natureza humana criada. Então ela se distingue de Deus porque é criatural, é natureza criatural. E ela se distingue dos homens também. Porque apesar de ser humana, né, natureza humana de Cristo, mas tem uma diferença, né? E a diferença justamente é que ela é toda agraciada, toda santa. E por isso ela é diferente da natureza humana marcada pelo pecado, né, ou remendada, ou curada, mas é gerada no pecado, mas pode vir a ser, né, vamos dizer, curada do pecado. Mas é sempre uma humanidade marcada pelo pecado, mesmo que seja curada. E isso, então, ela é diferente da humanidade de um modo geral. Certo? Então ela se distingue de Deus, porque justamente ela é uma natureza criatural, e se distingue da humanidade porque é uma humanidade agraciada de um modo, né, inefável pela especificidade da união hipostática e também pelo seu papel de, vamos dizer, de cabeça da redenção da igreja. Então ela é cheia de graça e nela ela se manifesta a glória de Deus. Então isso se distingue a humanidade de Jesus da humanidade de um modo em geral. Ok? Então veja que São Tomás vai enfatizar a diferença, né, da humanidade de Cristo com a divindade e com a nossa humanidade de um modo geral. Para a função de unir como homem, Jesus leva os preceitos e os dons de Deus aos homens. Então Jesus vem trazer a revelação, a boa nova, os preceitos, como é que o homem deve viver, vem trazer a boa nova de que Deus é um Deus comunhão de pessoas. Então tudo isso faz parte da mediação descendente. Mas ele também apresenta a Deus as orações e a própria satisfação necessária para salvar a humanidade do pecado, né? E isso ele vai fazer na cruz. Então também tem esse movimento de mediação ascendente. Então na humanidade de Jesus, passa pela humanidade de Jesus esse duplo movimento, né? Aquilo que desce de Deus para os homens, aquilo que sobe dos homens para Deus, para que a redenção, a salvação aconteça, né? Bem, podemos passar para um próximo ponto muito leve. A gente já tem mencionado esse ponto já ao menos 2 vezes nessa nossa aula, e nós vamos intitulá-lo assim brevemente: o sacerdócio de Cristo é um conceito gêmeo da mediação. Até falei de 2 irmãs gêmeas, né? Então, em Tomás, e também de certo modo na carta aos Hebreus, o conceito de mediação é quase idêntico ao conceito de sacerdócio. O sacerdote é mediador entre Deus e o povo, na medida em que ele transmite o divino ao povo. Ele é instrumento para que a bênção divina, a palavra divina, né, as orientações divinas cheguem ao povo.
E isso é a mediação descendente, como nós já explicamos. E ao mesmo tempo ele oferece a Deus, em nome do povo, as orações, os sacrifícios, né? Pede o perdão dos pecados para o povo. Essa é a mediação que sobe do povo para Deus através do sacerdote, mediação ascendente, né? Então, como vemos a descrição do sacerdote, tanto biblicamente falando, né? E aí eu remeto ao nosso curso sobre o sacramento da ordem, faço uma propaganda do nosso livro Consagrados para a Missão, da editora Eclese. Compre, que vale a pena se você quer estudar, conhecer bem o sacramento da ordem. A descrição do sacerdote é mais ampla do que aquela que parece reduzi-lo ao simples ato de oferecer sacrifícios a Deus, né? E às vezes, eu sei que na história das religiões, na sociologia das religiões, às vezes também, e às vezes até numa certa visão teológica, veterotestamentária, a gente associou tanto sacerdócio e sacrifício, e as duas coisas andam realmente sempre juntas, sacrifício e sacerdócio, que a gente às vezes pode ficar com uma visão um pouco limitada do sacerdote. O sacerdote apenas como aquele que oferece sacrifícios. E o sacrifício é um ato que ascendente. Oferece sacrifício em nome do povo, pedindo a graça de Deus. Mas o sacerdote não é só isso. A gente vê todas as funções do sacerdote no Antigo Testamento: função oracular, função de ensino, função de bênção, função de deve garantir a pureza ritual, deve cuidar do santuário, deve oferecer os sacrifícios, deve ser juiz nas questões mais difíceis relativas ao bom exercício, ao cumprimento da palavra de Deus e à vivência da aliança. Então, quer dizer, se a gente tem uma visão mais ampla, mais larga do sacerdócio, a gente vai ver que o sacerdócio não é só um oferecer sacrifício a Deus. É muito mais do que isso. Então tem uma dimensão ascendente e uma dimensão descendente. Não que a gente não possa incluir no sacrifício uma dimensão descendente, porque a gente oferece a Deus e espera que Deus nos dê um perdão, nos dê uma bênção a partir do sacrifício que a gente oferece. Tá? Então, a gente pode ter uma visão mais ampla do sacerdócio, não apenas limitada ao agir sacrificial. Tá bom? Eu convido vocês a essa visão. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que na Sagrada Escritura e no pensamento de Santo Tomás de Aquino, que é um pensamento de referência sistemático, nós temos assim, mediação e sacerdócio são dois conceitos gêmeos que muitas vezes podem ser usados praticamente como sinônimos, muitas vezes. Tá bom? Então, o sacerdote não só na Sagrada Escritura, mas eu queria me referir ao fato, o sacerdote hoje na igreja, ele é um mediador. Ele não é, entendamos assim, só um chefe de uma comunidade, um líder sindical. Existem muitas visões assim rarefeitas e imperfeitas, mutiladas, parciais do sacerdócio. O sacerdócio católico, ele é sim um mediador. E assim como a gente disse que o papel, a função mediadora de Jesus Cristo tinha que estar ancorada, alicerçada na ontologia, o ser tem que capacitá-lo a exercer esse papel de mediação. Da mesma forma, no sacerdócio ministerial, existe um ser que tem que ser capaz de realizar uma missão, um serviço. Então, não é só fazer, tem um ser. E é essa a doutrina católica. O sacerdote católico, ele recebe um sacramento que imprime caráter. E o imprimir caráter significa uma transformação ontológica. Ele recebe um ser configurado a Cristo para que ele possa, de um modo novo, diferente do batismo, diferente da confirmação, de um modo novo, específico, para que ele possa exercer um ministério sacerdotal. Então não é só fazer, tem um ser
O fazer, ele depende do ser. Né? Primeiro eu sou para depois fazer. Se eu não sou, não posso fazer nada. Se eu não tenho um ser capaz, eu posso voar por aí com a minha própria mão? Não posso, porque eu não sou pássaro. Então, enquanto homem, o meu ser não me capacita a voar por aí. Mas o meu ser sacerdotal me capacita a exercer uma missão de mediação, que é sempre participação na mediação do único mediador, que é Cristo. Então, nossas mediações são mediações por participação, participadas ou subordinadas. Ok? Vamos encaixando aí tudo que estamos estudando, né? Vamos passar para um próximo ponto, que nós vamos intitular da seguinte forma: a correspondência entre a mediação salvífica de Cristo e a vida trinitária. Né? Então nós já explicamos, né, que o Verbo ele foi assumindo um papel de mediação desde a criação, durante todo o Antigo Testamento, o Verbo encarnando, né? E até que na encarnação isso ficou, né? Isso chegou ao seu ápice, né? Ficou explícito. Mas aqui nós queremos citar São Boaventura. São Boaventura ensina que o fundamento último da mediação de Cristo se encontra no mistério trinitário. Então ele vai dizer, olha, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Verbo encarnado, e ele é o mediador entre Deus e os homens, tudo aquilo que já dissemos. E ele vai dizer, olha, o fundamento primeiro dessa mediação de Jesus não é apenas o fundamento já digamos, naquilo que na teologia trinitária a gente chama de trindade econômica, no agir de Deus para fora dele mesmo, né? O agir de Deus ad extra, né? A trindade econômica. Não. O fundamento primeiro da mediação do Verbo encarnado, do Verbo encarnado, seu mediador entre Deus e os homens, se encontra na trindade mesma, na vida intratrinitária, ou na trindade imanente, como a gente diz na teologia trinitária, ou na vida adintra da trindade. Então Boaventura ele vai dizer, olha, vejam bem, na trindade o Filho é o centro. Nós temos de um lado o Pai, que é a origem de tudo, ele gera eternamente o Filho, né? E depois nós temos o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo procede de quem? Do Pai e do Filho. Ou, como os orientais diziam, do Pai pelo Filho. Então ele vai colocar assim, Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai é a origem de tudo, ele gera eternamente o Filho, e aí o Pai e o Filho vão soprar o Espírito Santo. Então nós vamos ter agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então São Boaventura vai dizer que na trindade imanente, o Filho, ele, entre aspas, fica na posição do centro, entre o Pai e o Espírito Santo. Ele procede do Pai e participa da expiração ativa. Ou seja, ele sopra ativamente junto com o Pai e o Espírito Santo. Certo? Então, por isso ele fica no meio, entre o Pai e o Espírito Santo, nesse pensamento de Boaventura. Vamos ler aqui um trecho. Isso você pode encontrar no Brevilóquio. Existe uma tradução do Brevilóquio em língua portuguesa, feita pela editora Eclésia. Vamos ler um outro trecho. Através do Verbo divino, os seres retornaram a Deus, e assim é necessário que, em vista do seu completo retorno a Deus, o mediador entre Deus e os homens não seja somente Deus, mas também homem,
para reconduzir os homens a Deus. Então ele vai dizer, olha, Jesus, o mediador tem que ser Deus e homem. Enquanto Deus, ele vai fazer com que aqueles que vieram de Deus voltem para Deus, aqueles que saíram de Deus, o êxito, saindo de Deus, voltem para Deus, réditos, mas também convém que ele seja homem, para ele poder justamente reconduzir os homens feridos pelo pecado até Deus. Então São Boaventura vai dizer, sim, que maravilha, convinha que o nosso mediador fosse Deus, porque assim ele pode levar de volta para Deus aqueles que saíram de Deus, mas que ele fosse homem também, para levar os homens para Deus, certo? Então vejam, São Boaventura, ele une a ideia de trindade imanente, a trindade na vida intratrinitária, e a ideia da obra da redenção. Dizendo, na obra da redenção, ou melhor, a trindade imanente, a criação e a redenção. Na criação, o verbo já é mediador. Ok. Na obra da história da salvação, e de modo especial, na obra redentora, o verbo encarnado, o verbo já antes de se encarnar era já mediador entre Deus e o seu povo, entre Deus e a humanidade, e aí, se encarnando, ele realiza o máximo dessa obra de mediação, redimindo a humanidade. Mas a base, segundo São Boaventura, de todo esse papel mediador do verbo antes da encarnação, desde a criação, durante toda a história da salvação, e do verbo encarnado na sua obra redentora soteriológica, a base teológica dessa mediação se encontra na Trindade, lá na vida intratrinitária de amor. Porque ele compreende o Filho como mediador entre o Pai e o Espírito Santo. O Pai criou, vamos dizer, gera eternamente o Filho, e junto com o Filho, junto com o Filho e por meio do Filho, como os orientais gostam de dizer, através do Filho ele vai soprar o Espírito Santo eternamente. E o Filho vai participar desse sopro. Tá bom? Então o Filho teria uma posição central dentro da Trindade, na posição de mediação. Então, para Boaventura, esse seria o fundamento primeiro da mediação de Jesus. Então nós vamos terminar aqui a nossa aula por causa do tempo. Espero que você que tem a apostila possa reler. O conteúdo é um conteúdo denso, nós estamos tentando simplificá-lo, mas é muito bonito, E deve provocar em nós não só, digamos, estimular a nossa inteligência, mas deve estimular também o nosso coração. Devemos aprender assim a amar ainda mais o nosso mediador. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.